Fidelidade a Deus, uma questão de escolha. Introdução. Deus deseja do seu povo obediência, lealdade e amor mesmo diante das dificuldades. Após a morte de Josué, mesmo após tantas demonstrações do poder divino, o povo desobedeceu, permitindo o medo, a incredulidade e a influência das nações pagãs comprometendo a sua fidelidade a Deus. Veremos que mesmo após um início promissor, o povo não perseverou na confiança em Deus. Entre êxitos e fracassos, o começo promissor. Josué morreu, e o povo de Israel precisava de uma nova liderança para continuar a ocupação de Canaã. Tribo de Judá. Eles sabiam que sem uma direção divina eles teriam um fracasso retumbante. Com essa garantia, Judá unido com a tribo de Simeão, eles conseguiram vitórias em diversas e importantes cidades, incluindo Bezeque, Jerusalém, Hebrom. Força divina e união fraterna. Judá conquistou suas vitórias pelo resultado direto da presença e atuação de Deus. Não foi por suas próprias forças, mas sim, o fato de Deus estar com eles. A verdadeira vitória vem quando caminhamos em obediência à palavra de Deus e dependemos de sua presença. Mesmo sem Josué, eles alcançaram as vitórias na medida em que eles buscavam a Deus e ouviam a sua voz. A tribo de Judá não foi a peleja sozinha, ela chamou Simeão. Simeão ensina alguns princípios. Primeiro princípio: não há vergonha em mostrar fragilidade e pedir ajuda quando necessário. Ir à guerra exige conhecer as próprias forças, pois a verdadeira bravura necessita de sabedoria e prudência para não se tornar tolice ou ignorância. Segundo princípio: a tribo de Judá deixou o orgulho de lado ao reconhecer suas limitações, evitando agir sozinha por vaidade e se salvando de um resultado trágico. Terceiro princípio: esse episódio ensina que Deus nos concede companheiros de fé para nos auxiliar. O apoio mútuo, a comunhão e a cooperação entre irmãos são instrumentos divinos para nos fortalecer nas batalhas da vida. A coalizão de Judá derrotou o rei cananeu Adoni-Bezeque, submetendo-o a um castigo de mutilação ou corte dos polegares, que simbolizava o fim de sua capacidade guerreira e de seu reinado. O próprio rei reconheceu a justiça da pena, pois praticava o mesmo ato com seus inimigos. Após essa vitória, os israelitas expandiram suas conquistas para Jerusalém e outras regiões estratégicas. Conquista parcial e fracassos. Mesmo com o êxito de Judá nas primeiras conquistas, a sua vitória não foi completa. Eles não conseguiram expulsar os habitantes dos vales. Verdadeiro motivo do fracasso de Israel. O fracasso dos guerreiros de Judá em vencer os inimigos não ocorreu por uma limitação do poder de Deus que já havia demonstrado sua supremacia sobre carros de guerra no passado, mas sim por falhas espirituais, medo e idolatria do próprio povo. Principais pontos: responsabilidade humana. O poder divino está sempre disponível, mas exige uma postura compatível do povo. A soberania de Deus não anula a responsabilidade humana. O medo e a desobediência impedem as vitórias espirituais. Falta de fé e concessões. Israel olhou para a batalha sob uma perspectiva puramente humana, temendo as armas inimigas. Embora o Senhor estivesse com eles, o povo não correspondeu com fidelidade e obediência. O efeito cascata do compromisso parcial. A obediência incompleta se espalhou rapidamente. Em vez de expulsar os povos pagãos conforme a ordem divina, as tribos de Israel, como Benjamim, Manassés, Efraim, entre outras, escolheram o caminho da conveniência, convivendo com os cananeus e tolerando sua presença. Conclusão: o cenário de fracasso relatado foi o resultado direto de um povo que preferiu a acomodação e a infidelidade em vez da obediência integral a Deus. O anjo do Senhor repreende os israelitas. No capítulo 2, mostra que não era uma questão de capacidade, mas, sim, de vontade. O Senhor destaca sua total fidelidade em contraste com a desobediência do povo de Israel, que quebrou a exclusividade exigida ao fazer acordos locais. Não se trata de um anjo qualquer, mas a teofania do próprio Deus. Ele relembra que o povo foi liberto da escravidão pelo seu poder. A desobediência do povo. O Senhor foi claro em dizer que o povo havia desobedecido à aliança, aliando-se aos cananeus e adorando falsos deuses. O Senhor os libertou da escravidão. Mesmo cercada de tantos,
atos de graça e fidelidade divina, a nação escolheu o caminho da desobediência. Vivendo entre ídolos, uma geração rebelde, falta de intimidade, não de informação. A nova geração não conhecia o Senhor, nem tampouco a obra que fizera a Israel, Juízes 2,10. Isso significa que, embora eles soubessem historicamente da existência de Deus e de seus grandes feitos, faltava-lhes um coração discipulado e intimidade real com Ele. Conhecer a história do passado não é suficiente, é indispensável manter a fé ativa no presente. O pecado da idolatria, o declínio espiritual e a idolatria. Israel entrou em um profundo declínio espiritual ao abandonar o Senhor para adorar os falsos deuses cananeus, especificamente Baal, divindade fenícia e cananeia da fertilidade, chuva e tempestade, cujas manifestações regionais eram chamadas de Baalins, e Astarote, ou Aserá, a deusa do amor, da fertilidade e da guerra. Práticas ocultas e rituais. O culto a esses ídolos envolvia práticas extremas e degradantes, sendo frequentemente associado a ritos lascivos, prostituição culto e a realização de sacrifícios humanos, nos quais crianças eram queimadas em holocausto. Contaminação e sincretismo. A causa da expulsão e a contaminação de Israel. Devido à extrema maldade e corrupção moral dos cananeus, Deus havia ordenado a expulsão deles da terra como forma de juízo divino e para proteger Israel. No entanto, os israelitas falharam em obedecer, deixando-se contaminar e adotando o sincretismo religioso ao se acomodarem às práticas abomináveis da região. O juízo divino e o ciclo dos juízes. A ira de Deus se acendeu contra a desobediência do povo, fazendo com que ele permitisse que fossem saqueados e subjugados por inimigos. Apesar disso, em sua misericórdia, o Senhor enviava juízes para libertá-los. Contudo, assim que o período de livramento passava, os israelitas voltavam a se corromper e a seguir outros deuses de forma ainda mais intensa. Mantendo a fidelidade hoje. Alerta para os cristãos atuais. O episódio inicial de Israel em Canaã serve como um aviso contemporâneo, pois o pluralismo religioso atual apresenta ídolos materiais, políticos e pessoais que tentam seduzir os cristãos da mesma forma que os deuses cananeus seduziram os israelitas. Proteção contra a idolatria. Assim como a geração pós-Josué fracassou ao misturar a fé em Deus com falsas religiões, o cristão de hoje deve proteger o coração por meio da palavra do Senhor e se afastar de qualquer forma de idolatria.